Você já se sentiu chamado para uma missão que parecia estranha aos olhos do mundo? Uma tarefa que exigia de você um estilo de vida diferente, uma mensagem impopular, uma coragem de andar na contramão? Em uma cultura que celebra a popularidade e o conforto, ser uma voz solitária que aponta para a verdade pode ser um caminho de grande sacrifício. A Bíblia nos conta a história do último e maior dos profetas do Antigo Testamento. Um homem que nasceu de um milagre, viveu no deserto, vestia-se com peles de camelo e se alimentava de gafanhotos. Ele não veio para atrair a glória para si mesmo. Sua única e grande missão era preparar o caminho para alguém muito maior que ele. Esta é a história de João Batista, a voz que clamou no deserto e que nos ensina o que significa viver com um propósito que aponta para Jesus. E se você também busca viver uma vida que aponte para a glória de Cristo, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser encorajado em sua missão. E para já nos unirmos em um mesmo propósito, deixe um comentário dizendo que a minha vida aponte para Jesus. Suas palavras são uma oração de consagração. A história de João Batista nos evangelhos começa antes mesmo de seu nascimento, com um milagre. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram um casal de idosos justos e fiéis a Deus, mas não podiam ter filhos. Um dia, enquanto Zacarias, que era sacerdote, servia no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu com uma notícia espetacular. Ele e sua esposa teriam um filho, e este filho seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, com a missão de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Por duvidar, Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento do menino. O nascimento de João foi cercado de sinais divinos, mostrando que ele era alguém separado para um propósito único. A Bíblia nos dá poucos detalhes sobre sua juventude, apenas que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Imagine a cena. Enquanto os outros jovens aprendiam um ofício ou se preparavam para a vida em sociedade, João viveu no deserto. O deserto, na Bíblia, é um lugar de prova, de purificação, de silêncio, onde se aprende a depender unicamente de Deus. Sua roupa era de pelos de camelo, sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Ele era um homem rústico, separado das distrações e do luxo do mundo, forjado pelo silêncio do deserto para se tornar a voz que precisava ser. E quando o tempo de Deus chegou, João apareceu nas margens do Rio Jordão, pregando, e sua mensagem era como um trovão, direta e sem rodeios. Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Multidões de toda a Judéia e Jerusalém iam até ele. Pessoas de todas as classes sociais, o povo comum, os coletores de impostos corruptos e até os soldados. E elas confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão, como um sinal público de sua decisão de mudar de vida e de se preparar para a vinda do Messias. O ministério de João foi tão poderoso que as pessoas começaram a se perguntar: será ele o Cristo? E é na resposta de João a essa pergunta que vemos a essência de sua humildade e de seu propósito. Ele poderia ter aproveitado a fama. Ele poderia ter construído um movimento em torno de si mesmo, mas ele sempre deixou claro que ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. Ele disse: eu, na verdade, batizo-vos com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em outra ocasião, ele disse a famosa frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A alegria de João não estava em sua própria popularidade, mas em apontar para a glória de Jesus.
O ponto alto de seu ministério foi o dia em que o próprio Jesus veio até o Rio Jordão para ser batizado por ele. João, em sua humildade, relutou. Ele disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim." Mas Jesus lhe disse para permitir, para que se cumprisse toda a justiça. E quando Jesus saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E a voz de Deus Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele momento, a missão de João de apresentar o Cordeiro de Deus ao mundo foi cumprida. Mas a coragem de João não era apenas para pregar o arrependimento ao povo. Era também para confrontar o pecado no poder. Ele corajosamente repreendeu o rei Herodes por ter se casado com Herodias, a esposa de seu irmão, um ato de adultério e incesto. E essa coragem lhe custou caro. Herodes, embora gostasse de ouvir João e soubesse que ele era um homem justo, não suportou a confrontação. Pressionado por Herodias, ele mandou prender João e o lançou em uma masmorra. E ali, na escuridão da prisão, o maior dos profetas enfrentou sua própria crise de fé. Ele, que havia visto os céus se abrirem, que havia apontado para Jesus com tanta certeza, agora estava sozinho, esquecido e talvez confuso. Porque o Messias que ele anunciou não estava estabelecendo seu reino de justiça, derrubando os tiranos e libertando os cativos. Da prisão, ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro?" A resposta de Jesus a João é cheia de ternura e sabedoria. Ele não o repreendeu por sua dúvida. Ele disse aos discípulos de João: "Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim." Jesus estava dizendo a João: "Meu reino está vindo, mas não da forma que você esperava. Ele não está vindo com poder político, mas com poder de cura e de transformação de vidas. Confie no meu processo, mesmo que você não o entenda." A vida de João Batista terminou tragicamente aos olhos do mundo. Ele foi decapitado por um capricho de uma dançarina e de uma rainha vingativa. Mas aos olhos de Deus, sua missão foi um sucesso absoluto. Jesus mesmo deu o maior elogio a ele. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. A história de João Batista nos ensina que uma vida de grande propósito muitas vezes é vivida em lugares de solidão e de aparente obscuridade. Ela nos ensina que a nossa maior alegria não é sermos vistos, mas fazermos com que Jesus seja visto. E nos ensina que a fidelidade a Deus, mesmo que nos custe tudo, é o maior legado que podemos deixar. Se o seu coração foi tocado por esta história de um propósito focado em Cristo, saiba que aqui é um lugar onde corações são cuidados. Faça parte da nossa família, se inscrevendo no nosso canal Fonte Eterna. E que o seu comentário seja um bálsamo para quem lê. Deixe uma palavra de cura ou de propósito para abençoar alguém que pode estar buscando sua própria missão, e que a Fonte Eterna inunde sempre o seu coração.